Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou assessor de investimentos certificado e credenciado e hoje eu vou falar sobre as debêntures, o que são, como funcionam, quais os tipos, a tributação e as vantagens e desvantagens desse tipo de investimento. A debênture é um título de renda fixa emitido por empresas privadas. Na prática, você emprestará o seu dinheiro para uma empresa que irá devolver o seu investimento reajustado a uma taxa de juros. E as empresas emitem esse tipo de aplicação para financiar algum projeto, como por exemplo a construção de uma fábrica, para a compra de mais maquinário ou o aumento da sua frota. E acaba sendo uma maneira mais barata de conseguir recursos do que pegar um empréstimo em um banco, que pode ter juros mais altos. Já sobre a rentabilidade, os tipos de taxas são praticamente os mesmos dos outros produtos de renda fixa. Você tem primeiro a pré-fixada, em que você já sabe qual a taxa que você irá receber. Então, por exemplo, uma taxa fixa de 10% ao ano. Mas não é tão comum encontrar debêntures com taxas fixas. Além disso, também existe a taxa pós-fixada, em que você só saberá a sua rentabilidade no final do período daquela debênture, porque ela é indexada a um indicador que oscila ao longo do tempo, como por exemplo o CDI, que é o mais utilizado. A rentabilidade dessa debênture pós-fixada é calculada sempre sobre o percentual do CDI. Então, por exemplo, 100% de CDI, 101%, 102% de CDI. Só para que alguns de vocês entendam. Se, por exemplo, o CDI estiver no patamar de 10%, o cálculo de 100% de CDI será 100% de 10%. Ou seja, no final, aquele título irá pagar 10% ao ano. Lembrando que o CDI pode oscilar ao longo do tempo. Outro tipo de taxa é a taxa híbrida, em que você possui uma taxa pós-fixada junto com uma pré-fixada. Então, por exemplo, uma debênture IPCA mais 5%. Ou seja, aquela debênture irá pagar de acordo com o IPCA, que é um indicador de inflação, mais uma taxa fixa de 5% ao ano. Já sobre os tipos de debêntures, as mais comuns de encontrar são as debêntures simples, que literalmente são a versão mais básica das debêntures e que fazem parte daquela definição clássica, em que você empresta dinheiro para uma empresa e ela te devolve de acordo com uma taxa de juros. Mas também existem as debêntures conversíveis, em que a empresa, ao invés de devolver o seu investimento em forma de moeda, ela converte em ações daquela empresa. Por isso que são chamadas de conversíveis. E por último, um tipo que atrai muitos investidores são as debêntures incentivadas, que são aquelas que possuem isenção de imposto de renda. E elas são isentas porque geralmente são emitidas por empresas que vão iniciar algum projeto de infraestrutura, como por exemplo a pavimentação de ruas ou avenidas ou alguma construção urbana que seja benéfica para o município. E o governo, para incentivar justamente esses tipos de projetos, ele isenta as companhias e também isenta os investidores que na realidade estão incentivando esse tipo de projeto. E uma informação importante é que a debênture não possui aquela proteção do FGC. FGC seria o Fundo Garantidor de Crédito. E o maior risco da debênture acaba sendo o risco de calote daquela empresa, ou seja, que ela não consiga arcar com as dívidas que ela possui com você. Por isso, deve ser levado em conta a capacidade financeira daquela empresa de emitir aquela debênture. E você pode verificar se aquela empresa tem capacidade financeira ou não através das notas das principais agências de ratings, como a S&P, Moody's e Fitch. Só para que alguns de vocês entendam, como por exemplo a Moody's. A Moody's ela irá avaliar aquela empresa e no final dará uma nota que começa em AAA, que vai até D. A nota D seria o risco iminente de falência, mas além de olhar as notas de avaliação, também é interessante ler um relatório de análise daquela empresa emissora da debênture. Uma das certezas que a gente tem na vida é que a gente irá pagar imposto, e não é diferente com as debêntures. Com exceção da incentivada, as debêntures seguem aquela tabela regressiva da renda fixa, que será calculada sobre o lucro do seu investimento e o tempo de permanência na aplicação. E a tabela ela começa em 22,5%,
caso você resgate nos 6 primeiros meses, e cai para 15% depois de 2 anos da sua primeira aplicação. E caso você realize o resgate nos 30 dias iniciais da sua aplicação, você irá pagar o IOF, que é Imposto sobre Operação Financeira. Mas depois desse período não é mais cobrado. Em resumo, é um título de renda fixa emitido por empresas privadas que pode ser convertido em ações, dependendo do tipo de debênture, ou até mesmo ser isento de imposto de renda. Mas ele não conta com a proteção do FGC e os prazos de vencimento variam bastante também, apesar de ser difícil de encontrar uma debênture com um vencimento de até 1 ano. Geralmente os prazos são mais longos, e por causa dessas características que, de forma geral, as debêntures oferecem taxas maiores aos investidores do que outros ativos de renda fixa. Lembrando que esse vídeo é educativo, não é uma recomendação de investimento. A decisão de investimento acaba sendo individual e dependente de uma série de fatores. Galera, para você ficar ligado nos conteúdos que eu posto aqui e nas principais notícias do mercado financeiro, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações, além de deixar o like para que esse vídeo chegue a mais pessoas.